Meus amores, tudo bem com você? Eu espero que sim. Então, gente, hoje eu vim contar minha história pra vocês. Só que assim, como é muito longa, eu vou dividir em partes. Bom, gente, eu nasci em uma cidade bem pequenininha e meu pai e minha mãe, os dois tinham uma diferença enorme de idade. Minha mãe tinha uns 37 anos. Um exemplo, gente, porque eu não lembro direito com quantos anos minha mãe faleceu. Mas um exemplo, minha mãe tinha 37 anos e meu pai já tinha uns 70 anos. Sim, gente, acredite se quiser, era muito diferente a idade. Então eles se casaram e tiveram eu, mais duas meninas e um menino. O meu irmão, ele era o mais velho, aí depois dele vem a minha irmã, e depois da minha irmã vem eu, e depois vem a caçula. Então a gente morava numa casinha bem velhinha, gente, que eu lembro que a janela era de madeira, tudo assim, tudo bem velhinho, mas a gente era muito feliz. Meus pais, eles eram evangélicos, e eu lembro que a gente ia muito para a igreja. Eu lembro porque eu fazia xixi no banco da igreja e minha mãe ficava metendo beliscão em mim, então eu não tenho como esquecer essa parte. Eu lembro por isso, porque sempre que eu dormia na igreja, eu fazia xixi no banco e minha mãe metia um beliscão em mim. Então eu não esquecerei jamais. Então, gente, a gente sempre ia pra igreja e voltava pra casa, ia pra igreja e na casa da minha avó, voltava pra casa, ia pra igreja e na casa da minha avó e voltava pra casa. O tempo foi se passando, eu inteirei uns 7 anos e eu comecei a ver algumas coisas esquisitas. Minha mãe, ela viajava muito e ela voltava, sempre que ela voltava, ela estava mais magra. E ela, quando ela viajava, ela trazia muito brinquedo e pra mim, pros meus irmãos, e eu lembro que era muito bom. Eu lembro que uma vez ela viajou e trouxe uma televisão e a gente não sabia onde era a antena da televisão. Mas quando alguém descobriu onde era a antena da televisão, meu Deus, a gente não queria mais sair de casa, a gente queria só assistir e a gente não queria ir mais pra escola. E minha mãe metia o cocão na gente e a gente tinha que ir, mesmo não querendo. Então, gente, a minha mãe, como eu falei, ela começou a viajar muito. Ela viajava direto, tinha vezes que ela ficava semanas fora de casa e ficava eu, meus irmãos e meu pai cuidando de nós. E assim, meu pai, ele era meio, como que se diz? Ele era muito crente mesmo, aqueles crentes, sabe? Bem crente. Como meu pai era muito antigo, meu pai achava que televisão era coisa do demônio, achava que tinha um urso lá em casa grandão, que era coisa do demônio. Então ele proibia a gente de assistir televisão. Então a minha mãe sempre voltando da viagem dela e cada vez ela estava pior, gente. Uma vez ela voltava, o olho dela estava fundo, ela estava mais magra e o cabelo dela começou a cair. Até então eu não entendi o que era. Ela sempre voltava em uma ambulância, que a gente ia correndo para a ambulância e ela estava lá sentadinha no fundo e ela chegava, dava nos brinquedos e era a maior felicidade. Então, um certo dia, a ambulância chegou e a gente correu para a ambulância, eu e minha irmã mais velha, e a gente olhou na ambulância, não tinha ninguém sentado atrás. O moço chamou a minha irmã mais velha e falou com ela alguma coisa que até hoje eu não ouvi o que era, mas com certeza era para dar a notícia que minha mãe não voltaria mais. Enfim, gente, eu vi a minha irmã chorando e eu comecei a chorar, comecei a me esgoelar, porque ela estava chorando muito e eu comecei a chorar muito também. Mas até então eu não sabia ainda o que estava acontecendo, eu estava com 8 anos de idade. No velório da minha mãe, eles não deixaram nós ver, entendeu? Ver a minha mãe lá, porque pode ser que eles achou que seria muito pesado pra gente, então eles não deixou a gente ver. Eu lembro que depois disso, a minha vida começou a virar uma caganeira total, depois da morte da minha mãe. Porque assim, a gente ficou na casa com meu pai. Só que passou um tempo, o meu pai ele precisou ir embora para São Paulo fazer um tratamento. Não sei se era pela idade, mas ele tinha que usar uma sonda. Foi para casa de outra irmã minha em São Paulo, que era irmã só parte de pai, que eu não conhecia, eu nunca tinha visto, gente. Então ele foi para lá fazer tratamento e a gente ficou. E no ficar, a gente fomos divididos. Minha irmã mais velha, ela foi para casa de um tio. A minha irmã mais nova, assim, quando a minha mãe adoeceu, ela ficava mais na casa de uma tia minha, então minha tia já pegou e já adotou ela. Meu irmão, esse irmão mais velho meu, então eu não lembro direito para onde que ele foi, mas eu lembro que a gente, assim, foi dividido e eu fui para casa da minha avó.
Eu fiquei morando na casa da minha avó um tempo, até meu pai resolveu buscar alguém para ficar com ele de companhia, porque a irmã minha, que ele tinha ido ficar com ela, tinha que trabalhar e precisava de alguém para olhar ele. Então, esse povo vieram me buscar, que eu nem conhecia quem, eu nem sabia que eu tinha mais irmão, e eles vieram me buscar e me levou para lá. Eu estava nessa época com 10 anos, isso, 10 para 11 anos eu estava nessa época, e eles vieram me buscar para mim ficar de companhia com meu pai, enquanto todo mundo trabalhava. Então eu fui para lá, ficar de companhia com meu pai. Chegando lá, morava uma irmã minha, que eu nem conhecia antes, e um irmão meu também, que eu nem conhecia antes. Chegando lá, gente, eu tinha que fazer companhia com meu pai, ficar lá com ele, e começou a acontecer algumas coisas lá. Assim, meu irmão, ele começou a proibir eu de brincar, proibiu de tudo, de fazer qualquer coisa. E para piorar, eu estava indo para a escola e eu estava sofrendo bullying. Sim, gente, eu estava sofrendo bullying, porque meu cabelo era duro, porque eu tinha um dentão, porque eu era beiçuda e eu estava sofrendo muito bullying. E para piorar, eu peguei piolho e então meu irmão, quando eu cheguei em casa, eu falei para ele que eu estava sofrendo bullying, chorando, que eu não queria mais ir para a escola e que eu tinha piolho, que o povo estava me zoando. Então ele resolveu cortar o meu cabelo para piorar os bullying, né, gente? Porque não adiantou nada, só piorou. Ele cortou meu cabelo bem baixinho, tipo homem. Então eu voltei para a escola e quando chegou lá, piorou os bullying, gente. Começaram a me zoar mais ainda. E eu cheguei em casa, eu não queria ir para a escola. E esse irmão meu me batia para mim ir para a escola e me mandava para a escola à força. Eu chegava na escola, eu só sabia chorar e não estava desenvolvendo na escola porque eu não queria ir para a escola. Com os bullies piorando, eu também fui piorando na escola e meu irmão me batia muito por causa disso. Só que assim, eu era uma criança, então pra mim tava tudo certo, eu tava apanhando porque eu merecia. Então, gente, o tempo foi passando, eu entrei uns 13 anos de idade. Eu não me ligo muito em data, mas eu vou falando a minha idade pra vocês poderem entender. Eu entrei uns 13 anos de idade e meu irmão, ele não deixava eu ir brincar na casa de coleguinha nenhuma, não deixava eu sair, ele queria que eu ficasse 24 horas cuidando do meu pai. Enfim, gente, eu resolvi um dia então, cansada de tudo, eu resolvi fugir. Só que eu fugi pra rua de trás de casa, assim, gente, eles procuraram tanto que eles não me achou. E eu fiquei lá brincando o dia todo na casa de uma amiguinha minha. Mas quando chegou a noite eu tinha que voltar pra casa, porque se eu não voltasse pra casa, eles iam chamar a polícia. E se eles chamassem a polícia, eu ia estar ferrada. Então eu resolvi voltar pra casa também, porque a mãe da menina começou a mandar eu ir embora, que já era tarde. E eu resolvi ir embora. Quando eu cheguei lá, eu apanhei muito. Eu não esqueço dessa surra nunca, porque ele me bateu muito, muito mesmo. E eu fui dormir toda roxa, toda empolada, enfim. E aí, então, gente, meu pai resolveu que a gente ia embora. Mas ele não resolveu, não foi por causa da surra, porque depois da surra aconteceu muitas coisas, mas eu vou pular essa parte, porque se eu contar tudo, esse vídeo vai parar em 5 horas de vídeo. Então, meu pai resolveu, com 13 anos ainda, meu pai resolveu que ele voltaria para casa dele, na cidade pequena, onde a gente morava, na casinha velha. E meu pai pegou eu e a gente foi embora. Ele já tinha feito o tratamento dele, mas só que ele estava muito doente, gente. Ele fez o tratamento, mas ele estava muito doente. Por ele ser teimoso, ele quis ir embora e ninguém segurou ele. E a gente voltamos para a casinha velha. Se vocês querem a continuação, deixa muito joinha que eu trarei a continuação. E assim eu farei por partes, tá bom? Um beijo, com Deus.